Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos, que as bênçãos do Senhor possam te alcançar sempre em sua vida, amém? Outro dia eu fiz uma pregação, uma ministração sobre os improváveis de Deus, aquelas pessoas que Deus chamou à sua obra, que Deus escolheu para cumprir o seu propósito, mas que por algum motivo seriam improváveis de serem chamados segundo os critérios da sociedade em que vivemos, né? Critérios econômicos, critérios sociais, mas que por algum motivo, por alguma razão, o Senhor os escolheu. Lembro que citei na época, né, a palavra que está lá em 1 Samuel, onde Davi se refugia na caverna de Adulão e é visitado, ou ele recebe vários homens vindo de vários lugares com todos os problemas, né? Diferentes, homens que estavam sofrendo alguma perseguição, que tinham dívidas, que tinham algum problema, até alguma doença, alguma tristeza, alguma perseguição, e que por algum motivo estavam ausentes da sociedade, excluídos. E esses homens formam o grande exército, né, dos valentes de Davi, que acompanharam o rei Davi em toda a sua trajetória de guerras, de conquistas. E depois, quando Davi finalmente chega ao trono de Israel, esses homens fazem parte da sua guarda pessoal, do seu exército, né, os valentes de Davi. E temos tantos outros exemplos na Bíblia, né, de improváveis. Moisés, quando estava fugindo do Egito, vai se refugiar, vai ser pastor, né, na casa do seu sogro, e lá Deus o chama. Gideão está escondido dos saqueadores, né, malhando seu trigo, e lá o Senhor o visita para chamá-lo. Estrangeiros como Ruth, como a prostituta Raabe, né, das muralhas de Jericó, e vai fazer parte da genealogia de Jesus. O próprio rei Davi, né, que era o menor de sua casa, quando o profeta Samuel vai visitar seus pais para ungir o próximo rei de Israel, Davi é chamado lá no campo, entre as ovelhas, lá pastoreando, nem estava na casa naquele momento, né, junto do profeta. Então vão chamá-lo porque toda a sua própria família, né, não esperava que ele pudesse ser o escolhido de Deus, né, mas é ele quem Deus chama. E assim são tantos, né, irmãos? E talvez você possa estar se incluindo nestes improváveis de Deus, achando que porque você não tem uma eloquência na pregação, você não tem o dom de cantar, de louvar, ou porque você ainda não compreende bem as Escrituras, ou até não tenha um vocabulário crentez, você acha que você não é capaz de levar a palavra de Deus, de agir conforme o plano de Deus e cumprir o seu propósito. E é aí que você se engana. Se você sente dentro de você, no seu íntimo, um chamado, algo que lhe diz fortemente para você fazer a obra, é o local aonde é o lugar, né? O lugar assim no sentido de atmosfera, onde você se sente bem, se sente feliz, sente prazer, fazendo a vontade de Deus, com certeza você tem um chamado em sua vida. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Então não deixe passar esse tempo, não perca essa oportunidade. É um chamado do Senhor. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no final do capítulo 1, vai até o versículo 26, onde os apóstolos se reúnem em oração para escolher o substituto de Judas, né? Pois Judas tinha sido chamado e por algum motivo ele se desviou, por algum motivo ele traiu Jesus, depois ele tira a própria vida, mas precisa alguém no lugar dele, porque a obra precisa ser feita. Nesse momento é escolhido Matias para o seu lugar. Então, aquilo que você foi destinado a fazer, se você não fizer, outro fará em seu lugar, porque a obra precisa ser feita. E se Deus te chamou, você é um escolhido, isso é motivo de alegria. Amém? Vemos também na história de Esther, lá no livro de Esther mesmo, ela é levantada rainha de um povo escravo, que foi levado escravo para a Babilônia, e ela é levantada para rainha.
E chega um determinado momento em que seu povo, o povo de Deus, o povo judeu, corre um grande risco de ser morto. Ele é traído, esse povo é traído, e é marcado um dia em que todos os habitantes daquele lugar poderiam atacar, agredir o povo de Deus, e o povo de Deus não poderia se defender. Era uma lei, que o rei havia assinado. E Esther, como rainha, poderia e deveria intervir, só que a dúvida entra em seu coração. Ela não sabe se ela vai falar com o rei ou não. E é aí que seu tio, Mardoqueu, manda um recado para ela interessante. E esse recado vem ao nosso coração. Está lá em Esther capítulo 4, versículo 13 e 14. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá doutra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha só o aviso de Mardoqueu para Esther, dizendo que não penses, não imagines que você vai escapar, porque todos os judeus serão atacados nesse dia. Tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecerão. Mas quem sabe não foi para isso, não foi para esse tempo que Deus te colocou, não foi para isso que Deus te levantou, rainha, para esta obra. Esther aceita, consegue interceder pelo povo junto ao rei, e Deus opera um grande livramento por essa decisão dela. Então, irmãos, a obra de Deus será feita, independente do nosso sim ou não. Mas se somos chamados, se Deus te escolheu, diga o sim, tenha coragem. Com certeza o Espírito Santo irá te capacitar, irá te dar as condições, irá te colocar no local certo. Busque incessantemente, ore, leia a palavra de Deus, se instrua, leia bons livros, assista pregações boas, interessantes, que o grande Deus fará a obra através da sua vida, Diga ao Senhor: sim, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a sua vontade. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, E eu quero terminar lendo lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Olha só, o Senhor nos propõe, Ele nos apresenta a vida e o bem, a morte e o mal. E nós temos que fazer a escolha, se queremos a vida e o bem ou se queremos a morte e o mal. Do nosso sim, da nossa posição é que dependerá o nosso futuro. O Senhor é soberano, a sua obra, o seu propósito é soberano, e nós podemos nos alinhar a essa obra, nos alinhar a esse propósito do Senhor e fazer a sua vontade. Amém, meus queridos? Fiquem na paz do Senhor.